Primeiramente, bom dia. Hoje nós vamos apresentar o projeto 2 da conclusão do módulo 2 da disciplina de cálculo numérico. Esses são os integrantes do nosso grupo. E pode passar. Bom, o nosso trabalho de hoje ele vai se resumir em interpretar e analisar dois métodos para achar zeros da função no Python, através da plataforma do Google Colab. E nossa apresentação vai estar dividida em 3 passos. Primeiro, uma transformação de um número inicial, que no nosso caso é o número de RA, através de um código já fornecido pelo professor. O segundo vai ser um dos métodos para achar o zero da função, que é o método de bissecção. E por último, nós vamos falar um pouco sobre o método de Newton e como ele funciona. Pode passar. Nesse primeiro passo, o nosso professor já forneceu um código que, através do nosso número de matrícula, gerava uma função, pontos e pontos iniciais, como pode ser observado aí na apresentação. E o nosso número escolhido de matrícula foi o 244961, essa foi a nossa função, e os pontos correspondentes aos dois métodos, né? O método da bissecção e o método de Newton. Pode passar. Agora, falando um pouco mais sobre o método da bissecção, a gente vai utilizar os códigos. Primeiro, a gente vai importar as bibliotecas, né? A Matplotlib, que é para plotar os gráficos, e a NumPy, que é para fazer os cálculos em si. Primeiramente, a gente vai definir uma função, que é a função que a gente achou na parte da transformação, né, do código dado pelo professor, e a gente vai colocar um ponto onde a função será analisada, né, que é o ponto menos 10 e 10. A gente vai ter a ferramenta de plot aqui em seguida, para plotar os gráficos, falar como que ele tem que ser plotado, e vai definir o A como ponto inicial e o AB como ponto inicial, menos 10 e 10. Definindo a precisão, critério de precisão para 0,01, o máximo de iterações para 20, e definir uma lista para armazenar valores sucessivos xk, uma lista vazia para você armazenar esses valores. Iterações é igual a zero número de iterações, inicial de iterações. Tá, agora no comando while, a gente vai fazer uma operação que é, enquanto B for menor que A e maior que o número de iterações, e o número de iterações for menor que o número máximo de iterações, que seria 20, você vai printar esse intervalo aqui de valores. X0 para X0, B sobre A, B mais A sobre 2, que armazena o cálculo do primeiro valor a partir deste X0. A gente vai armazenar a partir deste X0, caso aconteça essa prerrogativa inicial, e vai guardar o valor de X0 e XK. E se, agora a gente vai criar um outro intervalo, se essa função X0 vezes a função B for maior que zero, o produto é maior que zero, portanto a gente vai ter B igual a x0. Então, A é igual a x0, criando um novo intervalo. E o número de iterações mais 1. Agora a gente vai gerar os gráficos sucessivos para os pontos obtidos, com essa função for aqui, com as funções de plotagem do gráfico, e depois a gente vai printar o número de iterações, printar a precisão e o intervalo obtido. Aí a gente vai ter o valor, o resultado obtido no próximo slide. A gente vai mostrar para vocês o que a gente obteve, que aqui são os valores dos pontos, o número de iterações e o valor de precisão obtido e o gráfico desenhado com seus respectivos pontos. Agora a gente vai para o método de Newton. Bom, eu vou explicar o método de Newton, pode passar. Bom, primeiro a gente importou as bibliotecas NumPy e Matplotlib e definiu f de x como 50x mais 3. Aí a gente definiu a derivada de f de x, que ficou 50, e colocou com a variável arrange, que vai definir onde a função será analisada. O ponto inicial de menos 10, o ponto final de 10 e a precisão de 0,01. A gente usou a ferramenta plot, que é derivada da Matplotlib, para colocar a figura do gráfico que a gente quer. Inclusive, definimos a cor, x e f de x. Definimos o ponto inicial como menos 10, a precisão de 0,01 e o número máximo de iterações como 20. A gente criou uma lista com x0 e definimos algumas coisas sobre esse x0.
f de x0 teria que ser maior do que a precisão, e o número de iterações teria que ser menor ou igual ao número máximo de iterações, que é 20. Aí a gente criou essa lista de xk, e a gente fez uma relação entre ela e x0. f de x0 tem que ser menor do que o número de precisão, e xk menos o x0 tem que ser também menor do que esse mesmo número. Então, x0, quando x0 for igual a xk, número de iterações vai ser o número de iterações anterior mais 1, e a variável contadora, que é esse cont, vai ser igual a 0. Para definir o x no gráfico, a gente também definiu uma lista, e inclusive a cor dos pontos que a gente queria, e pediu para printar todas essas coisas que a gente fez anteriormente, que são o número de iterações, a precisão de f de xk e também a precisão de xk menos o x0 na lista que a gente criou. Pode passar para o gráfico. Esse é o gráfico obtido, os 4 pontos e os números de iterações. A gente conseguiu 3 iterações, dependendo desse número de RA, e o gráfico ficou assim. O arrange definiu que parte que a gente queria mostrar para vocês, e aqui estão os pontos que a gente obteve e a precisão de f de xk e de xk menos x0. Obrigada, professor. Bom, é isso. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e se inscrevam nos canais para os próximos vídeos.